A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Meu nome é Alexandre, eu sou responsável pela empresa do Irmão Rico e eu vou estar conduzindo vocês durante esse período de 20 dias de devocional financeiro. Então, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui participando conosco. Essa é o primeiro dia dos 20 que nós iremos estar falando do devocional. Quero pedir um pouquinho de paciência, né? Nós iremos estar usando um cenário um pouco improvisado, pode ser que durante os 20 dias isso aqui mude, né? Eu estou gravando sozinho, então eu mesmo vou estar aqui fazendo a projeção e tudo mais. Eu quero apenas que você não perca tempo, né, focando e se preocupando com esses detalhes, mas se preocupe e preste atenção naquilo que Deus vai falar com você nesses dias. Então, o que é que acontece? Como eu disse, eu sou responsável pela empresa do Irmão Rico, que é uma empresa de educação financeira voltada ao público cristão. Tem como objetivo ajudar os cristãos a crescerem financeiramente, a ajustarem e terem uma boa gestão da sua vida financeira, para que eles possam continuar contribuindo com o propósito, sem medo de faltar recursos no final do dia, para que eles possam continuar investindo no seu chamado pessoal que Deus deu para eles, né, sem receio de no final não ter o recurso ou às vezes impedido de avançar por medo da falta de recursos. Eu creio que realmente a maioria dos cristãos ele não tem realmente um grande problema com a avareza. Eu acredito que na verdade a maior parte dos cristãos ele tem medo de faltar recursos. Eu também não acredito que boa parte dos cristãos tem problema financeiro no sentido de não ser próspero. Eu creio sim que Deus tem prosperado muitos irmãos. O problema é que muitas vezes pela falta de não ter uma boa gestão, eles acabam se perdendo no meio do caminho. E durante esses 20 dias, meu desejo é poder compartilhar com você desse devocional financeiro, que, como todo devocional, tem como principal objetivo compartilhar a vida de Deus com você, compartilhar unção, graça, revelação, poder de Deus, né? Se prepare para que o Espírito Santo possa encher você aonde você estiver. Se prepare para poder ser tomado pelo Senhor aonde você estiver. Né? Se prepare para receber revelações do céu no seu coração, insights poderosos que irão mudar não apenas sua vida financeira, mas eu acredito que sua vida como um todo, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos transforma, ela transforma a nossa vida, ela muda o ambiente ao nosso derredor. E eu creio que é isso que vai acontecer. Só que, diferente dos outros devocionais que nós estamos acostumados a fazer, nós iremos dar uma ênfase e focar em usar textos que falam a respeito de finanças, tá bom? Porque eu creio que também durante esse período o Espírito Santo vai falar ao seu coração a respeito da área financeira e te dar ideias, revelação, insights. Ele irá instruir você para que você possa sair desse problema financeiro que você possa estar vivendo ou para que você possa prosperar ainda mais na área onde você está atuando, porque é isso que o nosso Senhor faz, tá bom? Eu estou com uma pequena cola aqui, eu vou estar o tempo todo olhando e projetando, né, só para você não ficar curioso, né, para onde eu estou olhando aqui, o que é que eu estou vendo, é meu notebook, tá bom? Então, eu quero, antes de nós começarmos, coisa rápida, fazer uma breve explicação de como vai ser o nosso devocional financeiro, já que hoje é o primeiro dia, é natural que a gente faça isso. Primeiro, esse devocional, como eu falei, vai durar 20 dias, com vídeos de no máximo 20 minutos. Eles podem variar de 5, 10, 15 a 20 minutos. Esses vídeos ficarão aqui na plataforma do YouTube e vão ser disponibilizados o link do vídeo no grupo todo dia, a partir ali no máximo às 1h da tarde, tá bom? Então, entre meio-dia a 1h da tarde, nós iremos estar enviando o link do devocional no grupo, para que você possa estar assistindo, às vezes durante o seu horário de almoço, ou assistindo mais tarde, ou no horário que for mais pertinente para você. A única coisa que eu quero pedir é que você assista no dia, tá bom? Não deixe para depois, porque isso pode acabar te atrapalhando, e já vou comentar sobre isso novamente. Então, como eu falei durante o devocional, o objetivo principal aqui é compartilhar a vida de Deus. O objetivo principal aqui não é falar sobre gestão financeira, apesar que nós iremos falar disso. O objetivo principal aqui não é falar sobre como crescer no seu negócio, né, e no seu empreendedorismo, apesar que isso também vai acontecer. Mas o objetivo principal é compartilhar da vida de Deus, porque isso que nós precisamos e é isso que muda o ambiente ao nosso derredor, é a vida de Deus. Às vezes está passando por uma tempestade muito grande na sua vida, mas se você lembra que Jesus está no seu barco, você pode ter convicção que você vai chegar do outro lado, que o mar vai ter que se acalmar. Se você decidir se posicionar, tomar a palavra de Deus na sua mão como uma ferramenta e declarar ela, não tem jeito, a tempestade vai ter que se acalmar, entendeu? O mar vai ter que se abrir, você vai andar sobre as águas e vai chegar no lugar onde Deus prometeu te levar. Então,
o objetivo é justamente esse, é compartilhar a vida de Deus para que você possa alcançar aquilo que Deus projetou para você, principalmente no aspecto financeiro. Mas isso aqui não é só sobre finanças. O aspecto financeiro você vai ver que é apenas um meio para que você possa viver o melhor de Deus em outras áreas. Afinal de contas, o dinheiro é só um meio. Tenha isso em mente. A gente vai ter um dia que a gente vai falar só sobre isso. Né? O dinheiro é apenas um meio para que você possa contribuir ainda mais para o avanço do evangelho, para que mais pessoas sejam salvas, para que você possa viver os sonhos de Deus na sua vida, para que você possa investir no seu chamado, no seu propósito, para que você possa contribuir no cumprimento do propósito de Deus na vida da sua família, para que a sua família possa, de fato, experimentar as promessas de Deus de comer o melhor dessa terra, de poder experimentar do melhor do Senhor ainda em vida. Amém? Então, é isso que eu creio que vai acontecer nesses dias, porque esse é o nosso objetivo, é compartilhar a vida de Deus. E eu quero pedir também para que você não saia do grupo do nosso WhatsApp, né, onde você está recebendo os links, porque por lá vai ser enviado. Possa ser que você tenha esbarrado nesse vídeo aqui no YouTube, ou alguém tenha enviado esse vídeo para você. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, ou por algum motivo saiu e recebeu esse link de algum outro lugar, ou se esbarrou nesse vídeo no YouTube, né, eu quero deixar o link aqui na descrição, você pode ir lá, clica e você vai entrar no grupo. Por que é importante você estar no grupo? Por alguns motivos, porque lá nós vamos dar alguns recados, dar alguns avisos, mas principalmente porque lá nós iremos compartilhar alguns presentes e brindes com você, como alguns e-books, livros, planilhas, aulas de mentoria de educação financeira que eu dou, né? Então, a gente está preparando uma coisa bem bacana para que durante esses 20 dias você, de fato, possa crescer em vida de Deus, mas também possa crescer na sua área financeira, principalmente no aspecto de gestão financeira, de como organizar sua vida financeira. Tá bom? Esse é o meu desejo, é cooperar com você, porque nós cremos que à medida que eu coopero com você, eu também coopero para o avanço da obra de Deus na sua cidade, o avanço da obra de Deus na sua igreja local e principalmente no chamado e no propósito que Ele te chamou. Beleza? E eu também quero dar algumas orientações para o melhor aproveitamento e nós vamos iniciar o nosso devocional do primeiro dia. Primeiro, assista os devocionais no dia. Não deixe para depois, porque esse depois pode nunca chegar e você pode acabar perdendo algo poderoso da parte de Deus. Não deixa para depois, assista no dia. Nem que seja antes de dormir. Tira um tempo, são 10, 15, 20 minutinhos para você receber de Deus. Tá bom? Então, não deixe para depois, vai ser dias incríveis. Segundo, isso aqui é muito importante. Esteja atento ao que o Espírito Santo falar com você e anote o máximo do que você puder. Principalmente se for alguma ideia. Se Deus, enquanto você estiver aqui, e eu tenho convicção que Deus vai estar falando com você, testificando, porque esse é o selo de Deus, esse é o selo de que o que eu estou falando é da parte de Deus, de que esse devocional é de Deus, é que enquanto eu compartilho com você, seu coração incendeia, seu coração queima, você sente vontade de dizer amém, então diga amém, sente vontade de dizer aleluia, então diga aleluia, glória a Deus, entendeu? Xarabacanteia aí, deixa Deus falar com você. Mas, quando Deus estiver falando com você, anote o que ele está falando, se possível, né? Às vezes você está assistindo um trabalho, em casa, eu não sei o que você possa estar fazendo. Porém, deixa eu te dar uma instrução. Se Deus te der uma ideia, um insight, ele trouxer alguma ideia na sua cabeça, ele te dá alguma instrução de algo que você deve fazer ou deve parar de fazer, para tudo que você está fazendo e anota aquilo. Anota, por quê? Porque provavelmente essa pode ser a chave que Deus vai estar te dando justamente para mudar a sua vida financeira. Entende? Então, se o Senhor te dá uma instrução, não ignore a voz do Senhor para tudo, para trabalho, para carro, para o que você está fazendo, para esse vídeo. Anota o que ele está falando, deixa lá e depois você continua a fazer o que você está fazendo, depois volta para aquelas anotações. Porque eu não estou falando apenas de anotar o que eu estou compartilhando aqui. Não estou apenas falando apenas de você anotar também a revelação que vai soltar no seu coração. Mas principalmente as ideias que o Espírito Santo vai plantar, porque é isso que vai acontecer nesses dias. Ele vai plantar ideias no seu coração, ideias de como prosperar, ideias do que você talvez deve empreender, do que você deve vender, de como você deve agir no seu trabalho para receber uma promoção. O Espírito Santo vai plantar ideias, direções. Às vezes vão ser coisas loucas, às vezes vão ser coisas muito simples. Apenas siga a direção de Deus que ele vai ministrar no seu coração, tá bom? E anote, para que você não possa esquecer, porque o diabo é assim. Porque o Espírito Santo ele lança a semente no seu coração. E a Bíblia diz que vem as aves do céu e tenta arrancar a semente.
Então o Espírito Santo vai plantar uma direção, uma instrução, uma ideia no seu coração para você prosperar e crescer financeiramente. Mas o diabo não vai estar contente, ele vai tentar arrancar isso da sua mente, fazendo com que você esqueça. Então, para que isso não aconteça, anote, tá bom? Para tudo que está fazendo e anote. E outra instrução, tenha um coração aberto para receber. Realmente, eu sou apenas um irmão aqui, né, sendo talvez canal de Deus, talvez não, com certeza, sendo canal de Deus para ministrar no seu coração. Se você está aqui, não é à toa, é porque Deus te trouxe até aqui. Entende? Deus moveu no seu coração para entrar no grupo, Deus moveu alguém para mandar o link para você, Deus moveu e fez você cair aqui nesse vídeo no YouTube e você está me assistindo até agora. Então não é à toa, Deus preparou algo para você. E então tenha o seu coração aberto, não tem a ver comigo, com eu, Alexandre, que vai estar falando, tem a ver com a mensagem, a palavra de Deus que vai estar sendo ministrada no seu coração. E por último, o devocional será sempre dividido em duas partes. Uma, a parte da palavra, e depois a parte da oração. Por quê? Porque nós cremos que tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra, pelo Espírito. Já vou entrar nisso. Então, eu quero começar compartilhando com você, né, sobre o nosso primeiro assunto desse devocional. Os outros nós teremos bem mais objetivos. Hoje é só para dar as instruções nesse primeiro momento. Mas eu quero compartilhar com você sobre uma coisa muito poderosa, sobre o evangelho que muda a nossa vida financeira. Tá bom? Então, nesses dias, Deus tem trazido muita ênfase nessa área financeira. Não sei se você tem percebido. Se você é da Igreja Videira, a igreja onde eu congrego, ou de alguma igreja associada, você já deve ter percebido que Deus, nesses dias, tem trazido uma ênfase muito grande nesse aspecto financeiro. Por quê? Porque a nossa vida, dando uma ilustração, é como se fosse uma roda gigante. E essa roda gigante, Deus é o centro da roda. E cada cadeira é como se fosse um aspecto da nossa vida. E volta e meia, Deus vai girando a roda gigante e você vai estando por cima numa área, né? E às vezes, né, por baixo no outro. O que significa isso? Significa que de vez em quando Deus vai estar dando ênfase na sua vida em determinadas áreas. Então, se você parar para olhar para a sua vida no passado, você vai perceber que em cada ano Deus deu uma ênfase para você em um determinado aspecto da sua vida. E eu creio que a ênfase que Deus tem trazido para nós como igreja hoje, quando eu falo igreja, igreja local aqui, né, nossa igreja Vinha Bahia, igreja videira, né, e pode ser também talvez um aspecto na sua vida, é a questão da ênfase no aspecto financeiro. Deus quer mudar a sua vida financeira de uma vez por todas. Eu creio piamente nisso. Ele tem ministrado isso no meu coração, eu tenho crescido nessa área, né, eu tenho visto Deus agir realmente nessa área, e eu creio que Deus também quer fazer isso na sua vida. Então, não é a questão de que Deus não pode fazer em outros momentos. Não é que Deus não fez em outros momentos, Ele fez. Só que nesse ano, nesse período, Deus tem dado uma ênfase. Então nós estamos seguindo essa ênfase, ficando 20 dias nesse devocional. Então, realmente se dedique a ela e creia no seu coração que Deus vai transformar a sua vida. E uma coisa que eu preciso que você tenha clareza é que Deus, Ele não age como as pessoas desse mundo agem. Deus, ele não vai agir na sua vida financeira como as pessoas do mundo, como acontece com as pessoas do mundo. Entende? Possa ser sim que tem alguns aspectos das coisas que você vê acontecendo nesse mundo que aconteça na sua vida, sim. Mas tenha em mente, você não é um cidadão mundano, você é um cidadão celestial. E como cidadão celestial, o seu rei, o rei Jesus, ele faz as coisas de acordo, né, com o ambiente onde ele está. Ele faz as coisas de acordo com a maneira dele. Então não espere que Deus venha te prosperar da mesma forma que ele prospera as pessoas do mundo. Talvez esse tenha sido um dos seus primeiros erros. É sua expectativa de ver Deus fazendo na sua vida como ele faz na vida das pessoas do mundo. E as coisas não funcionam assim no reino de Deus. O reino de Deus, ele tem sua própria maneira de fazer as coisas acontecerem. Ele tem sua própria maneira de fazer as promessas dele se cumprirem. Então, não tente ficar preocupado com o como. Né? O nosso pastor, o pastor Dean, que é meu pastor, ele sempre fala isso, né? Não se preocupa com o como. O como pertence a Deus. Apenas creia na promessa. E entenda que a maneira de Deus agir na sua vida é diferente da maneira do mundo. E qual é a maneira que Deus age na nossa vida? Eu poderia falar algumas coisas importantes sobre isso. Primeiro, Deus usa pessoas para poder transformar a sua vida. Então, eu estou aqui como canal de Deus para transformar a sua vida, mas o seu líder espiritual, o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, né, alguma outra pessoa também pode estar sendo canal de Deus para mudar a sua vida. Então, fique atento a isso. Deus usa pessoas.
Por que Deus não faz diretamente, Alexandre, sem intervenção de alguém? Não sei, pergunte isso para ele. Eu acredito que talvez seja para tratar com o nosso ego, o nosso orgulho, a justiça própria, e nós aprendermos a andarmos em humildade, né? Recebendo dele através de pessoas. Mas se você tem dúvidas, pergunte a ele. Uma coisa que tem ficado clara ao longo dos anos da história da igreja, na própria palavra de Deus, é que Deus usa pessoas. Mas uma coisa importante que acontece e que realmente vai ficar claro para você é que tudo que Deus faz, ele faz pela palavra e pelo Espírito. Então, a maneira como Deus vai transformar a sua vida é pela palavra e pelo Espírito. Lá em Romanos, capítulo 12, né, versículo 1 ao 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro, você já percebe que Deus ele transforma você por meio da palavra. Não se conforme com esse século. Não se conforme com esse mundo. Não espere que Deus haja por meio desse mundo da maneira que o mundo age. O mundo tem seus caminhos, mas Deus não age como o mundo. Deus vai fazer na sua vida de uma forma diferente. Ele vai fazer da maneira dele. E uma das maneiras dele é pela palavra. Então renove sua mente com a palavra, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, em todas as áreas, inclusive na financeira. Então, tudo que Deus faz é pela palavra. E é por isso que tem esse momento de devocional. É por isso que tem os cultos. É por isso que vai ter esses momentos que o Senhor vai agir na sua vida enquanto Ele está liberando a palavra. Que coisa poderosa. Enquanto as pessoas do mundo precisam se esforçar grandiosamente, Deus fala com você por meio da palavra. Amém? E tudo que Ele faz também é pelo Espírito. A Bíblia diz, né, que nós somos transformados de glória em glória por meio do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios 3, capítulo 10. Então, Deus ele age por meio do Espírito. Eu gosto muito do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 2, que diz que a terra, né, era trevas e abismos, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa palavra pairava é a mesma palavra no original como aquela galinha que fica em cima dos ovos, esperando o tempo de chocar, aquecendo os ovos, preparando os ovos para chocar. Então o Espírito de Deus estava pairando sobre essa terra, preparando o ambiente para quê? Para quando Deus liberasse a palavra, tudo pudesse acontecer. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a Bíblia diz que Deus disse, ou seja, Deus liberou uma palavra. E quando ele liberou a palavra, houve a criação. Houve o surgimento de tudo. Entendeu? Então, tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. Deus está liberando a palavra aqui durante esses devocionais, durante os cultos, durante suas reuniões, né, para receber dele. Então, Deus vai estar liberando a palavra aqui. Mas, enquanto ele está liberando a palavra, o Espírito está pairando sobre você, pairando sobre sua casa, pairando sobre sua mente, sobre o seu coração. E aí, quando a gente estiver liberando a palavra, o Espírito vai trazer vida. Ele vai trazer a mudança na sua vida financeira, ele vai trazer os insights, as revelações, algo que vai transformar completamente sua vida financeira. Tenha esse coração, essa expectativa. E tenha expectativa. Deus age por meio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenha fé. Se você não crê, não adianta você ficar aqui no devocional. Se você não crê que durante esses 20 dias Deus vai mover e fazer algo na sua vida, não adianta. Não adianta, você vai perder tempo durante esses 20 dias. Você vai perder 15, 20 minutos da sua vida, talvez. Você precisa ter fé no seu coração de que Deus ele está querendo agir no meio de vocês, por meio de você e na sua vida. Amém? Diga glória a Deus onde você está. Então, eu quero ler um texto, né, só para a gente avançar nesse aspecto, que diz o seguinte. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 5, eu vou estar colocando aqui. Aqui, olha o que diz. E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Então Jesus disse: Ide e anunciai João as coisas que ouvis e vedes. Olha o que Jesus mandou anunciar a João. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
e aos pobres é anunciado o evangelho. A Bíblia fala que o grande sinal de que Jesus era o Messias, né, que ele deveria passar para João Batista, está vendo, João? Você está duvidando se eu sou Messias? Você está com dúvida? Eu vou te mostrar os sinais. E os sinais são que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus, ele está deixando claro que a maneira de nós sairmos da maldição da pobreza é através do evangelho. Não é que eu estou querendo falar agora que existe um evangelho da prosperidade. Não existe coisa do tipo. Só existe um evangelho, que é o evangelho da graça. Porém, o evangelho que você recebe, o evangelho da graça, esse evangelho prospera você. Esse evangelho tira você da pobreza. Tira você da maldição da pobreza. Se você quiser, depois você pode ler lá em Deuteronômio 28. Você vai ver uma lista de grandes maldições. Você vai perceber que a pobreza era uma grande maldição. É uma grande maldição. Então, primeira coisa, tenha clareza disso. Deus não quer que você viva em pobreza. Por quê? Pobreza é maldição. Mas o evangelho de Deus é quem vai tirar você da pobreza. Então, não são apenas estratégias do mundo, não são apenas estratégias de marketing, de venda, estratégias de gestão financeira que irão mudar a sua vida. É o evangelho que vai transformar você. Como eu falei, Deus age na vida dos seus filhos de outra maneira diferente do mundo. E o que faz com que os filhos de Deus saiam da pobreza é receber o evangelho. Quanto mais você recebe do evangelho, mais da pobreza você sai. Então, deixa eu só passar aqui. Então, assim, eu quero que você tenha clareza disso. O evangelho é o que vai mudar a sua vida financeira. Então, quanto mais você recebe do evangelho, maiores são os sinais da bênção financeira de Deus na sua vida. Tenha clareza disso. O evangelho não serviu apenas para poder te tirar do inferno. O evangelho também não te serviu apenas para curar você de uma doença, né, para poder restaurar seu casamento. Esse evangelho que fez tudo isso, ele também está ali para salvar você da pobreza, tirar da pobreza e fazer com que você viva uma vida de prosperidade. Talvez você não seja riquíssimo, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da sua fé, da sua necessidade, do que você quer. Mas, com certeza, Deus está te chamando para prosperar. E prosperar significa você ter não apenas para você, mas você ter para você e para todos que necessitarem ao seu redor. Tanto a obra de Deus, como o seu chamado, sua família, seus amigos, seus parentes. Qualquer pessoa que estiver do seu lado vai receber e também vai ter porque você está prosperando. Esse é o evangelho. Isso é prosperar. É você ter além da sua capacidade para que você possa compartilhar com outros. E como é que nós podemos perceber de que o grande sinal de que as pessoas que realmente estão recebendo do evangelho é sair da pobreza? Então, o grande sinal de que você está compreendendo o evangelho de Deus é que você vai sair da pobreza. Alexandre, como assim? Quer dizer que se eu estiver vendo a pobreza, quer dizer que eu não estou compreendendo realmente o evangelho? Sim. O evangelho, um grande sinal de que realmente você está compreendendo o evangelho de Deus é que a pobreza é removida da sua vida. Não estou dizendo que você não vai ter momentos de necessidade ou passando por situações difíceis, mas você não vai viver assim. Você não pode viver assim. Entendeu? Se você vive assim, então é um sinal de que você ainda não compreendeu completamente o evangelho. E eu quero provar isso para você, abrindo lá no texto de Atos, capítulo 4, versículo 33. Atos 4, 33. Olha o que diz. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha o que ele está falando. Ele está falando que os apóstolos, eles testemunhavam da ressurreição do Senhor Jesus, e eles também tinham grande graça na vida deles. Havia graça na vida dos apóstolos, havia graça na vida da igreja primitiva. Aqui está falando da igreja primitiva. E qual era o sinal de que havia graça de Deus no meio deles? Qual é o sinal de que existe graça de Deus na sua vida? No sentido de você realmente está crescendo, prosperando e entendendo o evangelho. O versículo 34 diz isso. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo, traziam
a preço que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, qual é o grande sinal de que realmente nós estamos recebendo graça de Deus? Um dos sinais, né, é que não vai haver na nossa vida nenhum necessitado. Nós não iremos andar em necessidade. Olha o que ele está falando. Não havia entre eles necessitado algum. Na igreja primitiva não havia necessitado algum. Ou seja, não havia pobreza nesse sentido. Né? Deus não permitia que ninguém andasse em necessidade. A vontade de Deus é que você não ande em necessidade. Então, um grande sinal de que nós estamos recebendo graça de Deus é que nós não iremos andar em necessidade. Entendeu? Deus não vai te deixar em falta de nada. Ele vai estar sempre suprindo você. Porque esse é um grande sinal daqueles que receberam do Evangelho da Graça. Amém? Então, o grande sinal que você está compreendendo o Evangelho é que você vai prosperar. Então, se você não tem prosperado, fala ao Senhor: Deus, me traz luz, traz revelação. Eu quero crescer ainda mais na compreensão do Evangelho da Graça. Eu quero avançar nesse aspecto. E com certeza o Espírito de Deus vai agir na sua vida. E é isso que vai acontecer nesses dias. Você vai crescer em conhecimento do Evangelho. E quanto mais você recebe do Evangelho da Graça, quanto mais você entende que Deus te perdoou dos seus pecados, quanto mais você entende que Deus faz não porque você merece, mas porque a graça dele está sobre sua vida, porque o sangue de Jesus está sobre você, e agora aquele que era rico se fez pobre para que por meio da sua pobreza você enriquecesse. Quando você começa a compreender o Evangelho, isso começa a mudar a sua vida financeira e toda a necessidade é lançada fora e você começa a prosperar. Amém? Diga aleluia. Então, é isso que Deus vai fazer na sua vida nesses dias. E, para a gente finalizar, eu quero só mostrar para vocês alguns sinais de como o Evangelho pode nos prosperar. O Evangelho nos prospera de inúmeras maneiras. E alguns sinais é justamente, o primeiro é que você vê que Deus prospera você através da saúde e da cura. Então, quantas pessoas estão perdendo rios de dinheiro porque estão doentes? Quanto dinheiro você economizou porque Deus restaurou seu casamento? Quanto dinheiro você economizou porque você foi liberto das drogas? Não porque, às vezes, porque você estava drogado, Deus te libertou de lá, ou às vezes porque você iria andar por esse caminho e Deus te tirou de lá. Você percebe? Quanto dinheiro você não economizou, talvez com psicólogo e coisa do tipo, quando Deus restaurou o seu casamento? Você sabia que o divórcio é uma das maiores causas de empobrecimento no nosso país? Quando Deus restaura seu casamento, ele economiza muita coisa. Só o fato de você ter paz, alegria, saúde, entendeu? Isso já é um grande sinal de prosperidade da parte de Deus. Porque o quanto de dinheiro você economizou com essas coisas? As pessoas do mundo gastam... você pode até falar que as pessoas do mundo ganham muito dinheiro, é verdade, elas ganham. Muitas pessoas do mundo ganham muito dinheiro, mas gastam todo esse dinheiro em busca dessas coisas que você já tem. Paz, alegria, entendeu? Um ambiente, uma família restaurada, né? Saúde, entendeu? Você tem filhos, diga aleluia por isso. Seus filhos é um grande sinal de prosperidade de Deus na sua vida. Vou te dar um dado, é gasto quase cerca de 30 mil reais por cada período de tentativa de fecundação para as pessoas que são estéreis. E Deus, às vezes, curou você da esterilidade. Deus te fez alguém fértil, te deu um filho. Rios de dinheiro são gastos por pessoas para terem filhos. E você ganhou gratuitamente. O quanto dinheiro você não economizou com isso? Quero dizer uma coisa para você. Deus tem te prosperado nas mínimas coisas. Às vezes você não tem visto o dinheiro entrar. Eu te garanto, tem deixado de sair muito dinheiro para outras áreas porque Deus tem te guardado, te abençoado por meio do Evangelho. É isso que o Evangelho faz. É apenas um dos aspectos. Amém? Então, é isso que eu quero parar aqui por hoje. A gente já passou muito do nosso tempo, mas quero agradecer você por estar aqui. Dizer que esse é só o primeiro dia, te demorou um pouquinho mais porque a gente teve que dar algumas instruções, os outros dias vão ser muito mais objetivos. E eu quero só, antes de finalizar, orar por você. Amém? Pai, eu quero orar a Deus por esse tempo, orar por cada pessoa que está aqui nos assistindo. Quero declarar que aonde ela estiver, esse será um tempo de transformação financeira. Eu creio que esse é o tempo que o Senhor separou para poder falar ao coração de cada um dos meus irmãos e trazer a transformação, não somente na área financeira, mas em outros aspectos, em outras áreas, porque é isso que a palavra do Senhor faz. É isso que o Evangelho do Senhor faz. Eu creio que muitos deles estavam
cansados, estavam desistindo, já ouviram falar tanto de finanças, já participaram de tantos seminários financeiros e mesmo assim a vida nunca mudou. Mas eu declaro que esse período haverá transformação, haverá mudança, renovação em fé. Eu declaro que o coração deles terão fé para poder continuar avançando e crendo naquilo que o Senhor irá fazer nesses dias na vida financeira. Eu declaro que meus irmãos irão prosperar. Eles irão prosperar para avançar no chamado, para poder contribuir ainda mais na igreja local, para poder contribuir ainda mais na realização dos sonhos do Senhor na vida deles, da família deles. Eu declaro que eles prosperarão de forma inimaginável. Terão para si e para todos que necessitarem, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, fica na paz e até amanhã no nosso devocional financeiro. Só um detalhe, se você ainda está aqui, não esquece de pegar esse link e mandar o máximo de pessoas possíveis. Comenta aqui também o que você achou do primeiro dia de hoje. Né? Pede para as pessoas entrarem no grupo. Né? E é isso aí. Tamo junto, fica na paz e até a próxima.